Maria Piolenta, gente, só de falar a cabeça começa a coçar. Se alguém falar que tá com o piolho perto de você, você começa a coçar a cabeça, porque eu começo a coçar a minha. Bom, eu vou ser sincera pra vocês que eu não tenho certeza como que depois dos 29 anos de idade eu voltei a ter piolho na minha cabeça. E um trauma foi desbloqueado, porque quando eu era criança, meu apelido era Maria Piolenta. Eu tinha muito piolho, era muito difícil, porque na minha época você não tomava aquele veneninho, né? Porque a galera fala tomar remédio, mas o certo é tomar veneno, porque se é pra matar o piolho é veneno. E eu não existia ele ainda, então eu sofri muito. Meu cabelo era aquele liso, escorrido, sabe? Grande. E quando eu comecei a ter piolho, eu era infestada de piolho. Um dos episódios que eu tenho na minha cabeça é de quando a minha prima foi lavar o meu cabelo e ela tinha a unha grande e ela passou a unha assim, ó, e quando a gente olhou debaixo da unha dela, tinha vários chamados bois. As nossas mães, eu acho que chama de boi, né? Porque ele é um bicho desse tamanho, porque o piolho, ele começa a lêndia na cabeça. Só que aí depois ele sai, né? Dizem que é o ovinho. Aí ele começa o piolinho. E ele vai crescendo de acordo com que ele vai sugando seu sangue. Então parece que ele é meio transparente, aí ele vai chupando seu sangue. Quanto mais escuro ele é, mais sangue ele já chupou da tua cabeça. E na minha cabeça eram muitos bois. Aí teve um dia que eu tava fazendo uma prova na escola. Essa foi traumática. Porque eu tava fazendo uma prova na escola e aí eu cocei com lápis, sabe? Eu tava lendo a prova, eu li, passei o lápis assim, puf, o piolho caiu na prova e saiu andando na prova. E eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Eu virei o lado contrário do lápis e matei o piolho em cima da minha prova. E ficou uma bola de sangue no meio da minha prova. Gente, eu nunca vou esquecer que eu fiquei pensando se eu pedir outra prova para a professora, se eu fingia que não tinha acontecido, e se ela me perguntasse como que eu ia responder, o que eu ia falar que era aquele sangue que sangrou meu nariz, de onde eu tirei aquele sangue. Foi uma vergonha alheia, porque a professora realmente perguntou para mim o que era, mas eu falei para ela que não sabia. Mas assim, o que eu não tinha percebido é que quando você esmaga o piolho, ele espatifa, assim, ele esmaga de verdade, e ficou uns pedacinhos dele na prova, sabe? Então acho que a professora desconfiou, mas ela não me questionou mais, e ela também não me constrangeu na frente de ninguém, graças a Deus. Eu era tão piolenta, que meus irmãos, meus primos, todo mundo me chamava de Maria Piolenta. E aí, o que eu gostava de fazer? Eu tinha aquela boneca da Eliana. Na época era uma boneca grande assim, sabe? Que era da altura dos adolescentes, ela era loira, ela, quando você andava com ela, ela mexia a perna e o braço. Eu amava aquela boneca. E como eu não tinha muita coisa pra fazer, eu começava a catar os piolhos da minha cabeça e eu colocava na cabeça da boneca, gente. Sim, eu colocava pra não me sentir sozinha no mundo. Tinha que ter alguém que tinha mais piolho do que eu. Então eu gostava de colocar o piolho na cabeça dela e depois eu catava para poder matar. O que não conseguiam sustentar muito tempo lá, né? Porque não tinha sangue, o cabelo era de plástico, eles acabavam caindo e deslizando. Mas eu fazia com a boneca exatamente o que faziam comigo. Porque, assim, lavar a cabeça, colocar sacola, passar Baygon, eram as coisas mais básicas da minha infância. Mas o que realmente me traumatizou foi o dia em que a minha avó deitou minha cabeça no travesseiro, colocou uma fronha branca e aí ela pôs uma toalha na minha cara e passou álcool na minha cabeça, de fora a fora. Tampamos meus ouvidos, tampamos meu rosto e ela passou álcool para tirar, porque era tanto piolho que eu tinha, eu realmente era Maria Piolenta. E os piolhos, eles só proliferavam na minha cabeça, nada que fazia tirava os piolhos. Já lavava com escabim, com creme, condicionador, com veneno, passavam de tudo na minha cabeça. Nada resolvia. Aí esse dia do álcool, eu nunca vou esquecer quando eu saí, que eu olhei pro travesseiro. O travesseiro tava preto de tanto piolho. Tinha tanto piolho que parecia glitter, sabe? De piolho. Era bizarro do tanto que eu era piolenta. E foi muito difícil eu curar desse processo. Aí teve uma vez que eu fui pra casa do meu pai, né? E a minha irmã, ela sempre teve o cabelo ondulado. Na época, o cabelo dele era aquele crespo 1, que era em raiz enroladinha também. Ela era loirinha do cabelo enrolado. E pra quem é mãe sabe que cabelo enrolado é só 5 vezes pior pra ter piolho do que cabelo liso. Porque o cabelo liso, você penteia e o piolho vai escorrendo. Ai, meu Deus, vai falando e a cabeça vai coçando. Enfim, e o cabelo liso, o piolho escorre. O cabelo enrolado, não. O cabelo enrolado é mais difícil ainda.
E aí meu pai decidiu cortar meu cabelo, só que ele não falou pra minha mãe, então foi uma briga, sabe? Na família, porque meu cabelo era liso, escorrido, batia até a cintura, coisa mais bonita do mundo. Mas o meu pai disse que como ninguém conseguia cuidar, pediu pra minha avó cortar. Só que minha avó, que sempre foi cabeleireira, ela ficou meio assim, você tem certeza? E ele mandou minha avó cortar aqui, ó, assim, ó, no rumo da minha sobrancelha. E a minha avó ficou com dó, mas ela fez, porque meu pai tava mandando, né? Pareceu que colocou uma cuia na minha cabeça e cortou meu cabelo. Eu fiquei com o cabelo tão curtinho, que ele disse que ali ia ser resolvido os meus problemas com piolho. O que não adiantou muita coisa, porque continuei com o cabelo piolento. A diferença é que agora eles, né, não tinham mais o resto do cabelo para andar, mas o piolho fica no casco, então não adiantou muita coisa não. Além de eu ter ficado feia. Nossa, mas eu fiquei feia. É porque eu não tenho nenhuma foto, senão eu colocava para vocês verem. E aí foi quando começaram a falar sobre o comprimidinho. Ó, tem um comprimido que mexe no sangue e mata o piolho. Foi desenvolvido esse remédio. Então, sim, gente, a minha geração, quando eu era criança, não existia esse comprimido. Esse comprimido existiu exatamente na minha fase de Maria Piolenta. E aí eles falaram que o remédio era tão forte, eu não sei se já era um ivermectina, eu não tenho certeza, porque todo mundo toma ivermectina atualmente, né? Eu não sei se era ele, mas eu tinha que tomar metade dele de 7 em 7 dias, do tanto que ele era forte. E só assim eu comecei a realmente parar de ter piolhos. Foi uma fase da minha vida muito traumática, onde a escola sabia, onde quando os coleguinhas pegavam piolhos, sabia que poderia ter sido de mim. A galera evitava me abraçar porque sabia que eu era Maria Piolenta. Se eu visse alguém que tinha piolho, eu não podia ficar perto, porque era certeza que eu pegava, era certeza. Se eu tava na casa de alguém, minha cabeça tava limpinha, alguém coçou a cabeça, eu também coçava a minha e eu tinha piolho, sabe? Eu pegava, parece que eu sugava o piolho da cabeça das outras pessoas, sabe? Eu era o aspirador de pó de piolho das pessoas, porque eu sugava a cabeça das pessoas. E era muito traumático pra mim. Então, quando há 2 semanas atrás eu comecei a sentir a minha cabeça coçando, eu falei, ai, minha cabeça tá coçando, sabe? Mas beleza, acontece que de uns 3 dias pra cá, eu comecei a sentir ela coçando muito. E ela coçava e eu não tava parando, e não parava de coçar. Eu falei, tá coçando muito, tá coçando, tá errado. Aí eu acordei um dia e olhei no espelho. Menina, quando eu abri o meu cabelo, eu vi uma lêndia. Aí eu puxei a lêndia, eu falei, não é possível. 29 anos nas costas e apareceu lente no meu cabelo. Aí eu comecei a mexer, comecei a achar várias. Aí eu comecei a fazer assim, ó, puxar e vir lêndia. E eu comecei a falar, meu Deus, eu tô cheia de lêndia, meu cabelo tava infestado de lêndia. Aí eu decidi fazer um penteado, liguei pra minha amiga Lulute, não sei se vocês sabem, mas a Lulute, ela ficou viralizada no TikTok porque ela é Maria Piolenta, né? Ela também tem um histórico parecido com o meu, a diferença é que ela também teve na vida adulta. E ela falou disso no TikTok, ela viralizou com isso, ela passou piolho para outras pessoas. Eu liguei para ela e falei, como que você resolveu o seu problema? Ela falou, compre ivermectina e compra um pente fino pra você poder passar no seu cabelo. Não, então tá bom. Aí eu tomei ivermectina e quando eu fui pentear meu cabelo, eu vi um piolho andando aqui, ó. Aqui, ó. A mesma coisa dele tá andando no meu frizz aqui, ó. Menina, na hora que eu olhei, eu só catei ele aqui. Eu falei, não. É realmente, ele estava começando a sugar meu sangue, porque ele estava meio transparente, só com um fiozinho de sangue no meu. Eu falei, então é você que estava me picando. Aí eu matei ele, tomei ivermectina, lavei o cabelo e vim de pente fino. E eu passei, não saiu nenhum piolho, mas a minha cabeça estava cheia de lêndia. E o ivermectina não mata as lêndias, mata só o piolho. Aí eu fiquei preocupada, sabe? Aí no outro dia eu acordei, quando eu penteei meu cabelo, eu penteei na pia. De repente, quando eu olhei, tinha um piolho em cima do outro, dentro da pia. Aí eu matei os 2 piolhos e falei, não é possível. Aí a Lulu falou, eu vou ir na sua casa pra catar seus piolhos, né? Porque quem que vai tirar da sua cabeça? Eu falei, então vem. Quando ela veio ontem, ela mexeu na minha cabeça, mas a gente não achou nenhum piolho, não viu piolho, viu poucas lêndias, a gente deduziu que talvez as lêndias estão virando piolho, como eu tomei ivermectina, eles estão morrendo. Então, minha cabeça deu uma parada de coçar. Mas hoje, no dia da gravação, eu fui coçar minha cabeça ali agorinha. Quando eu fiz assim, ó, eu vi um piolho debaixo da minha unha. Eu não falei nada porque a equipe toda tava aqui, né? E fiquei com vergonha de confessar que eu tinha achado mais um piolho na minha cabeça. Porque eu sei que eles estão morrendo, entendeu? Eu sei que, tipo, daqui a pouco eles estão indo embora. Mas é impossível que todos vão de uma vez. Então, daqui uma semana, eu vou ter que tomar uma ivermectina de novo. Tá rindo de mim, tá vendo? Eles estão rindo de mim aqui atrás. Eles não sabiam dessa parte. E eu espero que semana que vem eu tome ivermectina de novo e todos os futuros piolhos venham a morrer. Porque é piolhos que fala? Piolhos?
piolhos. Eu só sei que essa é a minha história com piolho, uma história traumática, e eu postei no Instagram e muitas pessoas têm história com piolho, sabe? Do que a mãe e o pai fazia para tirar os piolhos da cabeça, sabe? Como que foi esse processo. E eu trouxe para divertir vocês um pouco, para contar um pouco de uma história minha, contar um processo meu. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa história nojenta que foi com o piolho. Eu quero saber, você também já teve piolho? Como foi a sua história com o piolho? Você tem uma história com o piolho? Pode falar que você tem uma historinha com o piolho guardada aí no fundo da gaveta, porque todo mundo tem episódio com piolho na cabeça, não é possível. Deixa nos comentários se você também tá no time MP, Maria Piolhenta. E me manda sua história no storiescanaldepaula@gmail.com. Um beijo e até o próximo vídeo.